Olá pessoal, esse é o nosso programa Antena Taboão, eu sou Ronaldo Dias e eu tenho o prazer hoje de receber a Cabo Raquel Cristina. Raquel vai falar hoje sobre um assunto extremamente importante que é as drogas. Ela é instrutora e coordenadora do ProERD aqui na nossa cidade de Taboão da Serra. Então eu peço a você que essa entrevista é importantíssima, eu quero que você assista, que você compartilhe, eu quero que você mande isso para o maior número de pessoas. Vocês tenho certeza que vai ser uma entrevista muito, mas muito bacana mesmo. Logo depois da nossa vinheta, eu quero que você acompanhe. Raquel Cristina aqui com a gente. Olá, meus amigos, nós estamos de volta aqui no nosso programa Antena Taboão e nós temos o prazer de receber a Cabo Raquel Cristina Martins Fonseca. Estou lendo o nome aqui, parece nome de princesa, nome comprido. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu. Ontem, na verdade, é atemporal na internet, mas ontem foi o dia da policial militar feminina, né? Verdade. Então eu quero estender os meus cumprimentos a você e toda a corporação feminina da nossa Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, tá? E parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Que não é fácil realmente aquele coração materno, aquele amor que vocês têm no coração, mas tem que exercer com rigor realmente a lei aqui na nossa cidade, não? É verdade. Raquel, você há mais de 20 anos desenvolve um trabalho fantástico na nossa cidade aqui. Eu já ouvi falar muito de você, você é uma pessoa muito querida dentro da educação, dentro da saúde, nas empresas da nossa cidade, porque você é uma das instrutoras do ProERD, é isso? É isso, O que é o ProERD, Raquel? Como é o nome, as iniciais, o que significa? ProERD, Pro de Programa e Educacional, R de Resistência de Drogas. Você hoje faz palestras, motiva as crianças da nossa cidade. Como é que é esse trabalho, Raquel? Isso, desde o finalzinho de 1999, a gente teve o início no Jardim São Judas e foi muito difícil, porque a polícia, de antemão, todo mundo tem receio, né, de receber um policial na escola. E quando eu me apresentei, que tínhamos o projeto, e se, na verdade, eles aceitariam, eles pediram para que eu fosse falar com a Secretaria da Educação. E nisso, eles também ficaram receosos. Porém, acredito que eles gostaram da conversa, da apresentação do programa e fizeram um teste. E de antemão, teve um secretário muito bem visto na época, que aceitava muito bem a Polícia Militar, tinha um apreço e pediu para que fizesse um teste na escola Luizeto Buscarini, que é a primeira escola aqui de Taboão da Serra, o qual foi implantado o ProERD, porque até então não tínhamos ProERD em Taboão da Serra. Não existia? Não existia. Existia em Budas Artes, Tapicerica da Serra e São Paulo. Osasco e interior, mas depois foi acrescentado Cotia, Carapicuíba, Juquitiba, Embu, Iguaçu e graças a Deus, no finalzinho de 1999, a apresentação do projeto aqui em Taboão da Serra. E você realmente foi a precursora desse projeto todo aqui na cidade? Foi um susto, né? Eu estava falando hoje no serviço que graças a um coronel que eu tive chamado, na época, meu Major Getúlio, eu fiz o projeto pensando em ficar em Tapicerica da Serra, porque eu morava na divisa de Tapicerica, com Valo Velho. E ele falou que não tinha ProERD de Taboão, que era para eu vir para cá. E eu não quis vir. E ele falou assim, eu confio em você, vamos lá, eu te ajudo. E eu devo a ele, graças a Deus, aí quase 21 anos de projeto já. Quase 21 anos. Quase 21 anos no final do ano completo. E adorei, no entanto que eu vim morar aqui, de tanto que eu adorei trabalhar aqui em Taboão da Serra. É uma missão de vida. Como é que você encara isso hoje, Raquel? Nossa, eu aprendi muito, né, com a população daqui, com as minhas crianças, meus alunos ProERD, que hoje são meus companheiros, tem uns que trabalham comigo na Polícia Militar. Ah, você tem ex-alunos teus que participaram? Ou seja, vários, você serviu de exemplo para essas pessoas, para esses jovens? Tem vários, tem. Graças a Deus, tem policiais que eu dei ProERD aí há uns... que está com 30 anos hoje de idade, tinha 10 na época, que hoje é policial em Osasco, em Tapicerica, na área de São Luís e aqui também em Taboão. Nossa, que bacana, Raquel. Você sabe que dizem que o verdadeiro legado de um ser humano
não é o dinheiro, né? O ser humano acha que o grande objetivo é o financeiro. Lógico, o financeiro é muito gostoso, a gente poder viajar, descansar, tudo tal. Eu sempre digo, né? O dinheiro, infelizmente, é o grande problema do nosso mundo, né? As grandes disputas, tudo por dinheiro. Mas a grande missão do ser humano é deixar um legado. Sim. É deixar seus discípulos. Sim. Ou seja, quantos discípulos não tem Raquel hoje tem por essa cidade afora, hein? Quase 55 mil, beirando já. E eu te pergunto, ao longo desses 21 anos, o que mais te tocou? Alguma coisa assim que você olhou e falou, puxa vida, como esse meu trabalho é importante, algo que transformou a sua vida também, porque você transforma a vida de outras pessoas. Sim. E o que transformou a tua vida como exemplo ali no dia a dia do Proerd? Nossa, eu tenho muita história, muitas maravilhosas, né? E eu creio que muitas delas ainda foi um toque, não foi nem vindo de mim, eu creio que foi do céu, porque foi divino mesmo. Então, eu tive um aluno que no primeiro dia de aula eu entrei e ele me culpou pela morte do pai dele. E talvez pela figura da farda. E isso fez com que ele causasse. Ele subiu em cima da carteira, ele amedrontou os alunos, falou que não era para ter aula, ele causou mesmo, porque ele era espécie de um líder. E isso fez com que me tornasse um desafio. E eu consegui, através do projeto, da paciência e talvez o amor, que ele tivesse confiança em mim e também acreditasse no projeto. E com isso ele começou a ficar meu amigo. No entanto, eu recebi uma carta no final, esse foi um trabalho de formiguinha. No primeiro dia, depois de 4, 5 meses, ele me deu uma carta agradecendo. Primeiro ele pediu desculpa pela maneira que ele me recebeu, depois ele agradeceu que ele entendeu que o pai era o errado, que eu estava ali na minha função e que não tinha sido eu, ele entendeu que foi policiais, porém o pai dele era, né, infelizmente uma pessoa que não teve uma sabedoria para lidar na sociedade, estava roubando e nessa situação ele veio a falecer, troca de tiro com a polícia. E ele entendeu que cada um tem a sua missão, né? E ele entendeu ali que não era eu, e ele entendeu também que a missão do Proerd era ele entender a fazer a escolha dele. Quando ele fez a escolha dele, ele fez a carta de agradecimento. E ele falou que ele tinha muito agradecimento pela minha pessoa, por ser uma policial e por ser a mãe dele. Porque a mãe dele não dava atenção, a mãe dele não passava o que ele queria aprender, talvez, né? Ele precisava de uma direção. E esse trabalho de formiguinha fez com que ele fosse sendo conquistado. E hoje ele é formado. Eu tenho contato com ele fica em Itapecerica da Serra. É uma história muito linda, tá? Eu vou resumir. Ele era muito pobre e ele precisava de apoio. Então, com os comerciantes de Itapecerica, porque teve uma época que o palestrante de Proerd de lá ficou de licença. E o major, na época, pediu para que eu ficasse um dia da semana, os 4 dias aqui, um dia lá. E eu peguei uma escola que era ele, que era o aluno lá dessa escola. Deus tinha que fazer esse trabalho, tinha que me enviar para lá para talvez salvar ele, que salvasse outros, né, da família dele e também vizinhos, creio eu. E aí, eu sei que ele tinha o sonho de ter um computador e tem rodeio lá em Itapecerica. Então, nós fizemos o quê? Juntamos latinha, era época de chegada do rodeio, conversei com os comerciantes, juntamos muitas latinhas, vendemos e com o dinheiro arrecadado fomos até um comércio lá do centro de Itapecerica da Serra e nisso lá me serviu de exemplo para outras crianças daqui. Foi um exemplo que outros seguiram também. Houve uma mobilização, houve. Então, eu não queria ir para lá. Quando eu queria, não deixaram. Quando eu não queria, deixaram. Aí eu entendi e aceitei. Nisso ele fez... ele comprou o computador. Não só o computador, o gerente da loja entendeu que ele tinha que ter todos os meios necessários. Ele tinha o sonho de trabalhar com informática. O dono da Microlins da cidade deu um curso para ele. E hoje ele é professor lá. Professor da Microlins?
Está com 30 anos. Que bacana. E isso faz com que outras crianças voltem a sonhar aqui em Taboão. Todas as vezes que eu encontro dificuldades com alunos que têm sonhos, mas não tem como conseguir, eu conto essa história que aconteceu e a carta também. E eles ficam mobilizados e voltam a sonhar. Porque nossas crianças precisam ter uma direção, precisa ter uma confiança em alguém, precisa ter um apoio e precisa também de amor. Então, quando você conquista a criança com o seu amor, tudo que você vem a falar vira lei para ele. O papel da família é decisivo nesse sentido, Vários, né? O papel da família é fundamental. E você percebe realmente que a desagregação familiar é que leva muitos desses jovens à escravidão das drogas. 60%. 60% Eu isso creio, hoje, infelizmente. Você é cristã, não é, Raquel? Eu sou, graças a Deus. Que bom, que bonito, viu? Eu sou. Esse trabalho de vocês hoje, ele dura quanto tempo ao longo do ano em uma escola? Então, naquela época era 6 meses, depois baixou para 4, hoje são 3 meses. Hoje são 3 meses para podermos atingir um maior número de pessoas. Talvez a situação qualitativa não seja tão bem atendida, né? Uhum. Mas a quantitativa. Eu penso ainda em fazer a qualidade, então eu não tenho pressa de terminar o projeto. Se vier atrasar, eu não ligo, porque eu penso muito ainda na qualidade. Porque estamos lidando com vida, caráter, e aquela criança realmente ela precisa de uma direção. Trabalho preventivo de violência. Bastante. Concorda ou não? Você tem o apoio do poder público hoje? A Polícia Militar tem um apoio efetivo do poder público hoje, da municipalidade? Não digo só em Taboão da Serra, mas na região como um todo, o PROERD tem esse apoio total? Creio que não, nenhum lugar tem. Tem apenas a abertura de deixar nós, como instrutores PROERDs, policiais militares, adentrarem nas escolas, que é a nível municipal e estadual, mas apoio, infelizmente, nós não temos. Seria importante, não? É bastante importante. O que falta hoje para o PROERD? A prefeitura ela poderia contribuir de que forma no trabalho de vocês hoje? Nos ajudando, infelizmente, entra ainda o dinheiro, nos ajudando com patrocínio. Com patrocínio. Por exemplo, a Polícia Militar ela poderia transformar uma GCM de uma cidade como agentes multiplicadores? Ou esse é um papel só de vocês? Não é que é um papel só nosso, ela pode vir a somar. Sempre é uma ajuda a mais, a gente não desmerece ninguém, porque o importante é ter vontade. Depois a gente vê como vai funcionar. A vontade é o que vale. No momento, são os profissionais que têm vontade, que têm carisma e talvez se enquadrem, né? Porque nem todo policial militar pode ser PROERD. Sim. Eu posso desenvolver uma função de qualquer administrador lá dentro da Polícia Militar no quartel de serviço burocrático, né? Eu posso trabalhar na viatura, ronda ostensiva, nas rondas escolares, eu posso desenvolver outros trabalhos, mas eles não podem desenvolver o PROERD, porque eles não fizeram o curso que eu fiz. Sim. O curso é americano e na época nós fizemos com os policiais americanos. Eles vieram de Los Angeles nos ajudar. Naquela época era feito com eles aqui. Era no ato da implantação. Com eles. Quer dizer que o PROERD existe aproximadamente quer dizer, você faz parte do PROERD desde o início aqui no Brasil? Existe em São Paulo desde 1992. Já no Rio de Janeiro, ele foi implantado em 1991. Não obteve sucesso e passaram para... Aí o governo de São Paulo foi buscar. Aí levaram uma equipe de oficiais da Polícia Militar, depois se estendeu os praças, sargentos, cabos e soldados. Mas a priori foi para os oficiais da época, que hoje são majores, coronéis e nos administram até hoje, os nossos comandantes lá que fica na parte que nos administra e tem o PROERD, né? E ainda tem como desenvolver e fazer outros policiais terem vontade, porque hoje é muito difícil. Nem todo policial pode, porque às vezes eu quero ser, mas eu fumo, eu bebo, eu não sou um bom exemplo para o filho das pessoas, porque nós temos que ser primeiro um bom exemplo. Então não basta só ter vontade, ele tem que ter o perfil. E às vezes um policial que trabalhou muito tempo na rua,
ele também não tem um perfil, porque ele já tem uma outra situação de lidar com a situação já após, né? Não é mais prevenção, já é, na verdade, a reclusão. Ter prendido bastante, ter abordado bastante pessoas usuárias de droga, então ele também não tem mais o perfil. Então é complicado, são poucos policiais hoje, nem todos querem, porque não é fácil, lidar com criança é muito difícil, mas é prazeroso, só que tem que ter o perfil psicológico bem, tem que ter paciência, talvez tenha que nascer para isso. Você hoje aborda crianças já em que faixa etária e até que faixa etária dos adolescentes hoje o ProERD desenvolve suas ações? Isso, o ProERD, ele é só 5º ano, entre 9 e 12 anos. Porém, se estendeu do 1º ano até o ensino médio. Mas a faixa etária mais importante para o projeto ProERD ainda são as crianças entre 9 e 12 anos, que é a formação do caráter da criança. São os valores, cidadania. Então é ali que é o forte do ProERD. Por isso que muitas vezes nós vemos muitas fotos, muitos trabalhos, muitas divulgações sobre 5º ano, que é a antiga 4ª série nossa, né? E crianças entre 9 e 12 anos. Porque é onde ele já sabe ler mais, é onde ele é uma criança já mais questionadora, crítica, uma criança que gosta de perguntar, já tem discernimento, já sabe o que está acontecendo no seu meio social, familiar, já tem como abordar esse assunto que muitos pais ainda têm medo. Então é uma faixa etária muito gostosa de se trabalhar e desenvolver o projeto, sem medo. Sem medo, né? Quando você desenvolve isso no ensino médio, é complicado? Bastante complicado, porque muitos que não tiveram o projeto ProERD, porque a maioria, quando nós temos outros projetos que a Polícia Militar ela acabou desenvolvendo, né? Implantando e desenvolvendo, era muito bom. Porque quando eu chegava lá na escola, eles já eram meus ex-alunos. Então eles já conheciam o meu trabalho, sabia como lidar comigo, sabia meu ponto de vista, né? A minha maneira de pensar e atuar, eles me recebiam muito bem. Porém, os outros que não tiveram ficavam receosos, polícia, não confio, tô fora, não quero ouvir a palestra policiais, ainda tem aquela, né? Aquele distanciamento, infelizmente. Né? Mas com o tempo, até com esses grandes, nós tentávamos chegar perto, contando uma piada, brincando, tirando ele do seu zona de conforto. Da sua zona de conforto. Aí depois disso, eles começavam a gostar da gente e já começavam a nos procurar. E o que eu mais sinto é que eles têm a falta da figura paterna. A desagregação familiar mesmo. Muitas vezes eles sentem muita falta da figura do pai. Então eu faço a figura mãe, porém eu sinto que eles tinham mais ainda uma carência muito grande da figura paterna. Então eles buscavam no professor, eles buscavam no inspetor, às vezes queriam contar alguma coisa para mim, mas por eu ser mulher, eles procuravam a figura de homem, os meninos no caso. E muitas vezes, quando um policial militar ia na escola, era uma festa, porque eles sentiam a vontade no momento que estavam conversando com ele e já criava aquela empatia, né? Nossa, aí era gostoso, porque fazia com que eles perdessem o medo, entendessem, ouviam o que o policial tinha para falar, e já a tomada de decisão, que é o que o ProERD tem como uma função especial, né? O objetivo crucial é a tomada de decisão, são as escolhas. Fizesse com que esse aluno aprendesse com esse policial também. Mesmo ele não sendo ProERD, ele é uma figura importante na escola e me ajudava. E a família recebe muito bem o trabalho de vocês? No começo, não. Não? Não. Tudo é diferente quando é a primeira vez do policial na escola. Tudo é diferente, apesar que quando você faz a primeira vez, tem aquela dificuldade, você passa a conquistar,
Você consegue. Na segunda vez fica mais fácil, porque o irmãozinho já fez, o primo, o vizinho. E já se espalhou. Aí é legal, aí é muito bom. Aí quando você não aparece naquela escola, você vai para outra, porque nessa não deu para encaixar no cronograma, porque tem aquela, né, os pedidos primeiro, né? Quem pede primeiro, porque só sou eu. Uma vez que só tem um policial ProERD na região e tem um monte de escola, graças a Deus, mas não tem tantos policiais, aí tem que ser aquele que faz o pedido primeiro. Aí aquela escola fica sem, aí os pais reclamam. Então você vê que o seu trabalho atingiu a meta. Que bacana. E é gratificante, não, Raquel? Pra mim é... Você é uma pessoa feliz, não? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu amo. Não tem palavras para falar, eu adoro o que eu faço, graças a Deus. Eu estou conversando com o Anjo de Farda aqui hoje, tá? Uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, ela transforma vidas, ela mostra para as pessoas o caminho do bem, o caminho da honestidade, da seriedade, e que o caminho do bem, ele é mais difícil. Mas ele é o melhor caminho sempre. Graças a Deus, ainda é o melhor caminho. Tá? E as drogas, infelizmente, é fuga para muitos. Concordam num dos seus problemas? Bastante. É o grande problema esse hoje, É o grande problema, ainda é o nosso grande problema. Como evitar a droga hoje? Em linhas gerais, para a gente poder concluir o nosso programa, Raquel. É muito difícil, porque falar em droga, você está mexendo num ponto que, para muitos, ele fala que é a solução. No entanto, que a droga, no início, ela faz com que a pessoa realmente esqueça os problemas. Mas depois ela torna um problema a mais na vida daquela pessoa, né? Não importa a idade a qual ela use. Ela fez o contato com a droga a primeira vez... Criança mais jovem que você já viu, desculpa te interromper, mas a criança mais jovem que você viu que se envolveu com drogas? 9, 10. Nessa faixa etária? Já, maconha então, né? Hoje o meu maior problema é o narguile. Infelizmente eles acham que é normal e não é normal. Esse narguile, ou narguilé, como muitos falam, ele tá levando as crianças para o precipício, porque tá mexendo com a respiração. Na verdade, o enfisema pulmonar todo, né? Ele é atingido não só com uma bactéria, muitas vezes por conta do princípio ativo do que é usado. Exato, do carvão também, né? Muitas vezes o aroma, ele é... Mas é uma droga lícita. É uma droga ainda lícita, mas ela é vendida para maiores de 18 anos. Só que o maior compra para o pequeno e passa de boca em boca. Então o problema não é só que vai atingir os pulmões, o qual gera um enfisema pulmonar, mas também as bactérias podem adentrar e alojar no estômago. Eu perdi 2 jovens em 2019, 16 anos, porque ele estava usando bastante, passando de boca em boca, e ele adquiriu a bactéria. E isso fez com que ele levasse a óbito. Muitas vezes também, os pais, eles me questionam, é normal, é modinha, não é modinha. Também nós podemos adquirir a hepatite B, por conta de não sabermos o que pode... Um passando para o outro também, né? Exatamente, por estar passando um por outro, a saliva que vai deixando ali naquela mangueirinha, né? Que todo mundo tem que passar por ali. E muitas vezes as pessoas não estão ainda sabendo que muitos que nós nos deparamos nos carnavais ou bloqueios em pontos de baile funk e tal... quando a gente aborda, na verdade, a gente acaba verificando que tem até maconha no meio das ervas e também outros tipos de drogas mais fortes no carvão. Então, é muito importante, às vezes, os pais buscar conhecer o que o seu filho está usando, porque às vezes a gente perde uma pedra preciosa sem saber. Porque é modinha, e isso não é modinha, é muito perigoso, isso daí não faz nem parte da nossa cultura, porque nós já vivemos num clima diferenciado, da onde foi inventado e é cultura usar em outros países, né, de climas diferentes, e para nós isso já gera um desconforto. E os pais entendem que ainda é normal e não tem problema. É um dos grandes problemas que eu já enfrentei nas escolas. Que quando eu abordo o tema, os pais no outro dia vêm questionar para a direção da escola que não tem nada a ver o que a policial falou, que é modinha e é legal usar. Então,
o problema maior, às vezes, não são as drogas, são o conhecimento da família, ainda são os pais. Década de 30, 40 e 50, não existia coisa mais charmosa do que fumar um cigarro, concordam ou não? O cinema, todos os grandes artistas do cinema de Hollywood, todos fumavam e fumavam maravilhosamente bem. Era um charme. A forma como se segura no cigarro, a forma como se traga, como se solta a fumaça, mas a gente sabe o que o cigarro causa. Não é ainda o maior problema para mim. O maior problema das crianças é o álcool, o narguile e a maconha. Não, mas o cigarro... É o modismo que leva à dependência de outras drogas. Hoje é entre os adolescentes. Porque quer chamar atenção na época de namorar, e aí os adolescentes estão entrando nessa onda, não só da bebida alcoólica, com o cigarro, que é muito prejudicial à saúde. Ainda é um dos grandes problemas de mortes no Brasil. Mais de 200 mil pessoas morrem por utilizar o cigarro. E muitos morrem, 6 mil mortes, por serem fumantes passivos. Não sabe que tem bronquite, asma, rinite e acaba levando para dentro dos seus pulmões aquela fumaça tóxica com mais de 4.700 substâncias nocivas, e isso faz com que nossas crianças já desenvolvam um pulmão já, infelizmente, doente, comprometido, e não vai ser um adulto 100%. Porque começou tudo errado. Que coisa, hein, Raquel? Infelizmente. Raquel, é pena que o nosso tempo é curto, tá? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para aquele pai, aquela mãe, realmente, da importância do trabalho do Proerd hoje e o apoio que vocês precisam realmente, tendo realmente como suporte a família lá dentro, dando todo o suporte a vocês. Primeiro, que os pais pudessem compreender a importância da influência deles na aprendizagem dos seus filhos e também na formação de cidadania, os valores, porque é muito importante ainda ter aquele contato com os nossos filhos, chegou da escola, como eu estou às vezes gostando de algumas coisas estarem acontecendo no nosso momento, com essa pandemia, dos pais estarem mais próximos, porque eles estão sentindo na pele como que é difícil ser professor hoje e um instrutor, um educador, em qualquer cidade, de estar próximo dos seus filhos, de estar orientando, ensinando, porque não é fácil. E eu já dou os meus parabéns para os professores, educadores da cidade, porque é árduo, é maravilhoso, e os pais estão vendo como é difícil hoje ser um educador, que eles passem a ver com mais amor as lições junto aos seus filhos, a aprendizagem, e também passem a ter mais curiosidade de saber como está sendo as amizades, as situações de novidades, e não tem nada de modinha, que nós possamos estar sempre em alerta com os nossos filhos, que são nossas joias preciosas, porque uma vez que ele entra para as drogas, fica muito difícil de tirá-lo. Então é muito diálogo, é um comprometimento sim, e sempre vigiar, fiscalizar e ser o melhor amigo dos filhos. É esse o meu recado para os pais, porque a importância ainda da sociedade, de termos uma sociedade melhor, digna, em paz e eficaz, ainda é a família. A família é o dom mais precioso que Deus nos deixou ainda na nossa vida, Raquel, eu sempre digo uma coisa, os pais que terceirizam a educação aos professores estão errados. A escola, ela vai dar cultura para os alunos, conhecimento. Quem dá educação são os pais, são os responsáveis pela educação. Não adianta cobrar do professor no futuro ou depois que ele não deu educação para o meu filho. Eu acho que até um termo errado falar Secretaria de Educação, devia ser só Secretaria de Cultura e Conhecimento, né? E a educação, pai. É de dentro. Pai e a mãe. Quem vai formar o caráter? Você entra num processo importante de formação do caráter daquela criança. E eu tenho certeza que você consegue tirar muitos da desgraça das drogas.
pelo teu papel, pelas tuas lições, pelo teu conhecimento, pela tua bagagem de vida. A gente tenta, né? O melhor, porque o que eu quero para os meus filhos, eu quero para os filhos dos próximos, dos meus vizinhos, dos meus parentes, dos meus companheiros de trabalho, porque a sociedade, ela não é só feita da minha família, é feita da família de todos. Então, se aquela família está bem, a minha família vai estar bem. Eu creio que é assim que tínhamos que ser, né? Nós tínhamos, enquanto cidadãos, não só enquanto polícia militar, enquanto doutores, assim, não existe profissão, existe pessoas. E se todos pudessem ver com outro olhar a importância ainda do ser humano, porque é um ser humano feliz, um ser humano que, na verdade, se encontra em paz, ele vai poder trazer coisas boas para nós. E aquele que se encontra em depressão, curiosidades, falta de conhecimento, de amor, de carinho, ele vai procurar as coisas mais fáceis que estão na rua. E a rua não nos oferece nada. Nada de fácil. Só coisas erradas, infelizmente, droga, prostituição e a vida errada da marginalização, infelizmente. O caminho fácil. O caminho mais fácil que leva é o pior às trevas. que existe, que leva às trevas. Exato. Raquel, eu quero te cumprimentar, parabéns, que Deus te dê muita sabedoria. Eu sei que Ele vem te dando muita sabedoria, mas que Ele te dê muito mais daqui para frente. Eu tenho certeza que você tem outras missões pela frente, maiores ainda a serem cumpridas, tá? Amém. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E você é uma das escolhidas, pode ter certeza disso. Você é um anjo de fardas. Os nossos heróis, gente, não são aqueles que você encontra só nos quadrinhos. É muito lindo ver aquilo. Mas os heróis do dia a dia, aquele que você tem contato, aquela pessoa que muda um pouquinho da sua vida. E você é heroína para muitas pessoas, viu? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo, Obrigada. Viu? Raquel, parabéns. A gente tenta. Olha, como eu gosto desse tentar. Ela tenta todos os dias e ela transforma muita gente. Amém. Parabéns, viu? E obrigado a você que acompanha o nosso programa. Eu vou te pedir um grande favor hoje. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, distribua, mande para o maior número de pessoas, porque essa entrevista é uma das melhores entrevistas que nós já realizamos aqui no Antena Taboão, que são aquelas pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. A gente sempre procura realmente pessoas maravilhosas, mas o trabalho dessa moça, junto aos mais jovens, há mais de 20 anos, erradicando e tirando essas crianças das drogas, é muito importante, através do conhecimento. E você que é político, você que atua de alguma forma, vamos ver se a gente consegue ajudar esse trabalho tão importante aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Meus parabéns a todos os policiais militares do Estado de São Paulo e meus parabéns a você, Raquel. Fica com Deus, viu? Obrigado, gente. E a gente volta logo, logo com mais um programa Antena Taboão.